boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez ao estudo da obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de dezembro de 1859, mas hoje é 25 de fevereiro de 2021. Vamos dar continuidade, nós estamos gravando em casa devido à pandemia, então vocês irão ouvir só a voz da tia, sentiremos saudade das nossas amigas Aramita e Carla, mas bem que eu convidei, mas elas não se sentiram seguras para gravarem. Em relação ao conteúdo, isso é absolutamente... Elas se sentem bastante seguras, mas não se sentiram à vontade com gravar em casa. Então, nós aqui vamos dar continuidade pedindo que a espiritualidade amiga possa mais uma vez nos conduzir. Pedimos a permissão de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre por excelência, para que possamos mergulhar nessas lições divinas. E é em teu nome, divino amigo, que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá, hoje nós vamos estudar os convulsionários de Saint Médard. Se vocês observarem na própria Revista Espírita, ela solicita que você veja o número de novembro, porque esse aqui é a continuação, nós já estudamos, e agora aqui é a continuação, que é a história daquele padre Parres, eu não sei muito francês, quem sabe é a nossa querida amiga Carla. Mas o padre, que foi muito bom, foi se dedicou ao trabalho e ele acabou vindo a desencarnar. O irmão foi e construiu uma capela para ele no cemitério, justamente em Saint Médard, e as pessoas começaram a visitar o túmulo dele e começaram a dizer que haveria ali curas. Mas, em verdade, começaram a acontecer fenômenos, as pessoas começaram a ir para lá, a incorporavam, não usava o termo, né? Falavam em outros idiomas, tinha pessoas que começavam a ler, fazer a leitura do pensamento do outro, alguns ficavam em êxtase e não sentiam dores alguma. Mas aí aconteceu o quê? Que eles começaram a fazer tantos absurdos que até crucificação tinha. Imagina crucificar uma pessoa, então começou a ter torturas horríveis no cemitério e as pessoas não sentiam nada, não sentiam absolutamente nada, e ao ponto do governo solicitar e fechar verdadeiramente o cemitério. Tiveram que fechar porque estava chegando a um absurdo realmente, tá? Aí no mês de novembro foi feito, desse ano de 1859, foi feita a evocação do espírito, do sacerdote. Então é necessário você voltar lá, dar uma lida para dar uma recordada nessa evocação. Vamos ver agora, vai ser evocado São Vicente de Paulo. Vamos ver aqui o que ele vai nos falar. Na última sessão, evocamos o diácono Parres, que teve a bondade de vir. Gostaríamos de ter a vossa opinião pessoal sobre ele como espírito. Então agora é pedido que São Vicente de Paula fale um pouco sobre o diácono Parres, que foi esse que foi enterrado no cemitério e que fizeram do túmulo dele o que fizeram. Vamos ver agora São Vicente de Paula respondendo. É um espírito cheio de boas intenções, porém mais elevado moralmente do que em outros sentidos. Olha o que Vicente de Paulo está falando do diácono. Número 2, pergunta. De fato, ele é estranho, como diz, ao que se fazia junto ao seu túmulo? Completamente. Poderia dizer-nos como considerais o que se passava entre os convulsionários? Era um bem ou um mal? Resposta de São Vicente. Era antes um mal que um bem. É fácil de perceber pela impressão geral que esses fatos produziam sobre os contemporâneos esclarecidos e sobre os seus sucessores. Pergunta número 4. A esta pergunta dirigida a Parres, a saber, se a autoridade tinha mais poder que os espíritos, porque pôs fim
aos prodígios, porque lembra que as autoridades governamentais mandaram fechar o cemitério, né? Sua resposta não nos pareceu satisfatória. Que pensar disso? Resposta. Ele deu uma resposta mais ou menos conforme a verdade. Esses fatos eram produzidos por espíritos pouco elevados. A autoridade pôs-lhe um termo, interditando a seus promotores a continuação dessa espécie de saturnais. Entre os convulsionários, alguns se submetiam a torturas atrozes. Qual era o resultado disso sobre seus espíritos depois da morte? Praticamente nulo. Não havia nenhum mérito nesses atos sem resultado útil. Que era aquela história que alguns até se crucificavam. Pergunta número 6. Os que sofriam essas torturas pareciam insensíveis à dor. Havia neles simples resignação ou insensibilidade real? Aí o São Vicente diz, insensibilidade completa. Realmente eles não sentiam dor nenhuma. Pergunta número 7. Qual era a causa dessa insensibilidade? Né? Por que eles não sentiam dor alguma? Resposta, efeito magnético. Pergunta número 8. A superexcitação moral, chegada a um certo grau, não poderia aniquilar-lhes a sensibilidade física? Resposta. Isso contribuía em alguns deles e os predispunha a sofrer a comunicação de um estado que em outros tinha sido provocado artificialmente, porquanto o charlatanismo representa um grande papel nesses fatos estranhos. Interessante, né, gente? Ele diz assim que isso contribuía em alguns deles e os predispunha a sofrer a comunicação de um estado que em outros tinha sido provocado artificialmente. Vamos lá. Pergunta número 9. Já que esses espíritos operavam curas e prestavam serviços, como então podiam ser de ordem inferior? Resposta. Não vedes isto todos os dias? Não recebeis algumas vezes excelentes conselhos e ensinos úteis de certos espíritos pouco elevados, levianos mesmo? Não podem eles procurar fazer algo de bom como resultado definitivo, com vistas a um aperfeiçoamento moral? Então, porque aquilo, o fato de ser da terceira ordem, não quer dizer que sejam perversos, mas também não querem dizer que sejam bons, que seriam da segunda, né? São aqueles espíritos que ainda estão no processo, né, de aperfeiçoamento. Pergunta número 10 é a última pergunta. Nós vos agradecemos as explicações que pacientemente nos destes. E aí o São Vicente responde, sempre vosso. É bom, então, gente, voltar lá atrás, dar uma lida para que você possa se alinhar bastante, tá? Aforismos espíritas, ou seja, um texto curto, e pensamentos avulsos. Vamos ver, do professor Allan Kardec. Os espíritos bons aprovam aquilo que acham bom, mas não fazem elogios exagerados. Estes, como tudo que denota lisonja, são sinais de inferioridade da parte dos espíritos. Olha que interessante, gente. Olha a anotação de Kardec aqui. Os espíritos bons aprovam aquilo que acham bom, mas não fazem elogios exagerados, né? Você sabe que o elogio, principalmente para nós, no nosso processo de evolução, que somos extremamente vaidosos, Deus o livre, elogio é jogar álcool no fogo. Os espíritos bons não lisonjeiam os preconceitos de nenhuma espécie, nem políticos, nem religiosos. Olha, gente, olha só. Os espíritos bons não lisonjeiam os preconceitos de nenhuma espécie, nem políticos, nem religiosos. Podem não os atacar bruscamente, porque sabe que isso seria aumentar a resistência. Entretanto, há uma grande diferença entre essas atitudes, que poderíamos chamar de precauções oratórias, e a aprovação absoluta das mais falsas ideias, de que os espíritos obsessores muitas vezes se servem para captar a confiança daqueles a quem querem subjugar,
explorando-lhes o ponto fraco. Exatamente. Então, aquela história do espírito chegar, encarnado ou desencarnada, cobrindo de elogios, que é aquilo que eu digo, uma coisa é gratidão, a outra coisa é elogio. Aquela coisa melada, aquela coisa que às vezes dá até náusea, é questão de tempo. E a gente percebe realmente, então desconfia. Eu já desconfio, né? E tenho aprendido bastante com isso. Há pessoas, diz Kardec, que têm uma mania singular, encontram uma ideia completamente elaborada por outrem, esta lhes parece boa e, sobretudo, proveitosa, dela se apropriam, dão-na como própria e acabam iludidos, a ponto de se crerem realmente seus autores, assegurando que lhes foi roubada. Interessante essa, né? Continua outra anotação de Kardec. Certo dia um homem viu ser feita uma experiência de eletricidade e tentou reproduzi-la. Porque não tivesse os conhecimentos requeridos, nem os instrumentos necessários, fracassou. Então, sem ir mais longe, sem procurar saber se a causa do insucesso não estaria nele mesmo, declarou que a eletricidade não existia e que ia escrever para o demonstrar. Olha que interessante, né? Que pensarias da lógica de quem assim raciocinasse? Não se assemelharia a um cego que, não podendo ver, se pusesse a escrever contra a luz e a faculdade da visão? Entretanto, é este o raciocínio que ouvimos a propósito dos espíritos. Por homem que passa por espirituoso, que tenha espírito, sim, mas capacidade para julgar é outra coisa. Procura escrever como médio e, porque não consegue, conclui que a mediunidade não existe. Ora, segundo ele, se a mediunidade é uma faculdade ilusória, os espíritos não podem existir senão nos cérebros doentios. Que sagacidade! Allan Kardec. Nota: com o número do mês de janeiro de 1860, a Revista Espírita começará o seu terceiro ano. Acabou. O que tem aqui é uma nota explicativa da editora, que não faz parte da revista. Acabou. Meus irmãos, então é com muita alegria que nós conseguimos finalizar mais uma obra, essa Revista Espírita de 1859, que está no nosso canal EOS Manaus. A próxima semana nós já iremos iniciar a Revista Espírita do ano de 1860. Nosso sentimento é de gratidão, sempre gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. É de fundamental importância estudarmos as obras básicas, a Revista Espírita, a Viagem Espírita. São livros que nos dão uma base doutrinária e é indispensável. Então, meus amigos, elevando o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, agradecendo infinitamente por essa oportunidade que Ele nos deu, agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos a nossa querida amiga Mita e Carla, que conduziram todo esse estudo e que por conta da pandemia não estão aqui, mas em breve, se Deus nos permitir, estaremos todos nós juntos novamente. Então, nosso sentimento de gratidão, espero que vocês possam aproveitar bastante o estudo dessa